E aí, pessoal, belezinha? Aqui quem fala é o professor Ié do Estúdio Ié, Escola Desenho. Pessoal, vamos finalizar então aquela nossa conversa, aquela série que a gente fez com o Pedro, né? O primeiro vídeo foi o Pedro buscando a referência, né? Com o uso de foto e referência gráfica. Hoje a gente faz a terceira, né? E a segunda parte foi o Pedro falando sobre a questão do delineado, correto, Pedro? Isso. Aí depois do delineado a gente vem aqui na arte final. Primeiro a gente vem tirando o desenho, as linhas e áreas que a gente definiu no delineado, né? Legal. Ô Pedro, dá uma reforçada aí então. Você está fazendo. Vamos fazer aí, Pedro. Vamos lá. Vamos inaugurar uma série agora. Piloto Juquinha Pergunta. Ô professor, você está fazendo arte final direto na folha que foi esboçado e delineado? Isso. Nesse caso daqui a gente está fazendo mais para demonstração, para deixar mais simples. Mas, por exemplo, se a gente fosse passar para uma outra folha, a gente poderia pegar a transparência de uma folha, colocar na mesa de luz e passar dessa folha daqui que a gente fez o delineado e o esboço, a gente passar para uma folha mais grossa, para arte final, para pintura e para o que a gente quiser fazer no desenho. Isso. Aí, pessoal, se vocês notarem quando o Pedro levantou a folha, obviamente não é simulando uma mesa de luz, mas explicando a situação de tirar, a gente chama de tirar, obviamente, né, o desenho sobre a outra folha com a técnica da arte final. Uma folha mais grossa. Você viu que o Pedro colocou duas folhas finas, 75 gramas, já deu para ver a sombra do desenho, né? Que é uma técnica onde a gente preserva o trabalho original e com isso, se por algum modo um arte finalista, o artista mesmo que executou o trabalho, não vou dizer estragar, mas por algum acidente tiver um erro aí de derrubar um nanquim, que isso tudo é difícil, né, gente? Para quem é profissional já acaba dominando isso, mas sempre está preservando então o traça-lápis, né, Pedro? Isso. Porque além, e se a gente quiser explorar também, né, outros estilos de arte finalização no mesmo desenho. Usando outra folha a gente ganha essa possibilidade. E uma folha mais grossa, viu, pessoal? Uma folha aí acima de 150, 180 gramas, um sulfitão, obviamente grosso, uma folha grossa, aliás, né? Nesse caso, Pedro, aí o Pedro, você está executando com um pincel, né? Um pincel redondo aí. Isso, a gente está usando um pincel redondo que ele permite uma variação de linha bastante interessante. Então, só usando ele a gente já consegue fazer, tirar o excesso. A gente consegue fazer uma linha fina, uma linha média e uma linha mais grossa. Exato, legal. Só com a força da mão aí, né, Pedro? Isso. Já dá para obter essas linhas com variações e chegando no volume que a gente necessita em função do trabalho, né? Ô Pedro, esse pincel, qual é o número dele? Ele é um, se eu não me engano, é um É 2. um 2, legal. Então, pessoal, o Pedro aí tá fazendo uma arte final com um pincel e nanquim, né? Utilizando um pincel redondo de cerda macia, tá? De graduação número 2. Funciona bem? Podem notar que o Pedro já resolve rápido a questão do volume, né? Quando a gente fala rápido, eu também falo rápido, eu não estou falando de questão de velocidade, não, é questão de otimizar o tempo, né? Lógico que a questão aqui é mostrar o trabalho bem simples, né? Que o Pedro preparou. Eu vou colocar alguns estudos que o Pedro executou aí na aula, tá? Vou colocar aí esses desenhos para vocês verem. Lógico, quando eu falo simples, não é desmerecer, não. A gente está fazendo um vídeo curto, mas para comentar, né, Pedro, a questão do processo de trabalho até o resultado da arte final, né?
Isso. A arte final, a depender do desenho que a gente está trabalhando, pode ocupar um dia inteiro só numa página. É isso daí, uma página aí de quadrinho, né? Uma ilustração muito mais complexa, com certeza, independente se é da técnica tradicional ou digital, é um dia assim, já elaborado o desenho, né? A gente está falando da arte final. A gente nem está falando ainda do acabamento, no caso, se tiver a pintura, né? Seja com aquarela, giz pastel, tinta acrílica ou pintura digital. Não importa a técnica, com certeza aí a duração está bem próxima do tempo de execução. É uma parte do desenho que precisa de muita paciência. Paciência, né, Pedro? Não só paciência, mas a arte final, a grosso modo, não tem nada a ver com a habilidade do desenho. Não? Você sabe que não, né? Tem a ver? É mais um treino, né? Pode ir muito bem no desenho, né, Pedro? Será que o pessoal vai se indagar também ou não? Você pode ir Eu muito fiquei bem. curioso agora. Não, então, pensa nisso. Você pode executar tão bem o traço, o esboço, o traço, o delineado, e na arte final não ser um bom arte finalista. Ah, E sim, tem arte sim. finalista que não é um exímio, olha que palavra bonita, desenhista, né? Então vamos falar assim, é uma função, obviamente, você conseguiu pegar bem a arte final, você executa bem, né? A gente mostrou aí o trabalho, alguns estudos e trabalhos autoral seu, você tem o domínio aí, mas é legal pensar nisso, né, Pedro? Que não é porque desenha bem que vai executar uma arte final bem. Se não É treinar, verdade. é treinável, né? É, é verdade. Mantendo a série, Juquinha pergunta. Uma série boa, hein, Pedro? Não vamos dar spoiler, mas eu já acabei falando. Então, Juquinha pergunta de novo. De novo, é sempre o Juquinha fazendo as perguntas inteligentes, né? O professor, pode utilizar caneta também com pincel? Pode sim. Pode usar caneta nanquim, a caneta porosa, a caneta de retroprojetor também. Mas o tradicional é o pincel. Mas, de novo, o que importa é a qualidade final. É isso daí, né? Como o Pedro está utilizando. Aliás, boa pergunta, viu, Juquinha? Você sempre mandando boas perguntas. Como o Pedro aqui, para efeito de demonstração, está fazendo com o pincel, mas obviamente a gente tem arte final com a técnica mista. Quem determina o uso das ferramentas, né? Quem é Juquinha? É um artista. Nossa, esse Juquinha é muito bom, viu, Pedro? Então, pessoal, agora falando, vamos parar com a seriedade, vamos falar agora, vamos zoar um pouquinho mais. O, o desenho aí, Pedro, a questão de trabalhar na folha sulfite perde um pouco, né? Diferente de uma Perde. folha grossa, de uma folha que tá, uma folha acetinada, uma folha tipo papel canson, né? Independente da textura da folha, eu acho que não vai aparecer tanto. Eu vou dar um zoom, mas costuma até ficar meio serrilhado a linha, né? Não apareceu no zoom, eu acho que é difícil, né? Mas a olho nu existe uma diferença sim, tá? Ou seja, aí também, né? Mas a questão das ferramentas também é de grande valia para qualquer situação do desenho, né, Pedro? Não tem como falar que um pincel de linha escolar é ruim e um pincel de linha mais profissional é melhor. Depende muito da forma, da técnica que for usar também. Pincel seco mesmo. Pode ser até. Eu acho que dá pra fazer Isso. até com uma escova de dente, pincel seco. É isso. A gente
Aliás, vamos colocar aí um trabalho aí que o Pedro fez aí com pincel seco. Foi utilizado um pincel que a gente costuma classificar da linha escolar, diferente da linha da linha profissional, tá? Ô pessoal, uma dica então, tá? Quando a gente encontra o pincel de cabo amarelo, tá bom? Pelo menos aqui na indústria, pelo menos no mercado nacional, costuma ser um pincel um pouquinho mais inferior, tá? Mais escolar. Agora o pincel de cabo preto, pincelzinho de cabo meio marrom, são vamos falar profissional, não linha artística, né? Porque é relativo o uso do pincel também. Você não precisa estar fazendo um trabalho artístico para utilizar um pincel, né? Você pode estar executando, por exemplo, a gente já vê muito disso, né? Na cozinha, né, Pedro? O pessoal que cozinha passando. Eu sou péssimo de cozinha, pessoal, então vamos dar sequência aqui no trabalho, né? Senão o Juquinha pode fazer mais outra pergunta, né? Legal isso daí. Ô, pessoal, então é um trabalho bem rápido aí que o Pedro está fazendo, tá? Mas já dá para ver aí volume, né? A massa de preto, né? A questão do resultado final com o traço, né? É importante sempre lembrar, o volume no desenho, ele tem um limite do que seria um traço mais fino, do que seria um traço mais grosso. Lógico que isso está atrelado ao tamanho do desenho que você está executando, então não dá para mensurar, falar que um traço, os traços aí que o Pedro fez lá na folha, seria o traço grosso e o traço fino, depende, né? Depende para que área está sendo feito a arte final. Então, pessoal, a gente acompanha um pouco aí da questão do uso do pincel na arte final. Ô Pedro, e se estiver sujando o pincel no decorrer aí, tem alguma solução? Como seria? O que é ideal fazer? O ideal é sempre ter um copinho de água por perto, um papel higiênico, papel toalha para ir limpando o pincel. Porque o nanquim, depois de um tempo que você está usando ele, ele começa a ficar mais Melado, né? um negócio Isso, tem uma gosmento cola, assim. isso. Isso aí, viu, Pedro? Eu já vi muitos artistas assim, lendo entrevista. Não acredito se eu vi isso em algum vídeo, né? Porque a gente leu muita coisa antes da internet aí, né? Mas tem artista que gosta do nanquim, tanto pessoal, o nanquim importado como o nanquim nacional. Gosta do nanquim mais pegajoso, viu, Pedro? Ou seja, ele mais velho, que ele vai decantando, ele vai ficando mais melado, mais e Caramba, tem por quê? já vi isso, já ouvi, já li sobre isso também, tá? Já passei por isso, provavelmente você já sacou isso, que o nanquim, a gente, viu pessoal, a gente pode diluir sim um pouco o nanquim, muito pouco. Se a gente está usando sempre, toda hora, ele não vai dar tempo de secar, de ficar tão grosso, tá? A gente molha a mão na água e molha algumas gotas, pinga algumas gotas no potinho e mexe, tá? Ele flui diferente. Eu gosto do nanquim mais diluído, tá? Lógico que não é uma diluição, senão vai virar uma aguada, né? Mas a gente sente sim a diferença do nanquim na cerda. Ô Pedro, para finalizar então, quer fechar com alguma informação técnica? Eu não. Eu acho que uma coisa que é bacana do pincel é também a forma de segurar. Uma coisa que, Legal, isso daí. porque, tirar o excesso aqui, o pincel você pode segurar ele assim, de forma reta, fazer uma linha bem fina, Isso, bem vertical, né? isso. Ou você pode segurar ele assim de lado Isso, e conseguir obtém, legal. um Os preenchimento efeitos, maior. né, Pedro? Aliás, então é aquilo que a gente mencionou
Não importa se o pincel é de linha profissional ou escolar. Quem utiliza o pincel, quem controla o pincel é um artista, né? E esse artista aí tem as suas percepções, as suas ferramentas. Pessoal, então para fechar esse vídeo, eu agradeço aí mais uma vez o Pedro aí pela disponibilidade de fazer esse vídeo aí com a gente, tá? Pessoal, para quem não se inscreveu, eu só vou pedir para se inscrever aí, curtir e compartilhar. Tá legal? Valeu, até mais. Ficamos... Ô Juquinha, quer falar alguma coisa? Não, deixa o Juquinha para lá, pessoal. Um abraço, fui!